A figura 1 representa uma molécula de DNA que se assemelha a uma escada contorcida, isto é, tem o formato de uma dupla hélice. Analisado quimicamente, o DNA apresenta duas fitas complementares, unidas por ligações existentes entre os pares de bases nitrogenadas, que podem ser adenina, citosina, timina ou guanina. Aí ele fala o seguinte: considere que as duas bases nitrogenadas B1 e B2, representadas na figura 2, por suas fórmulas estruturais, sejam ligadas a uma outra apenas pelas ações das forças elétricas F1, F2, F3 e F4, decorrentes das combinações OHN e NHN, mostradas em destaque, e que essas combinações sejam paralelas entre si. Ele mostra aí a configuração dessas forças entre essas bases nitrogenadas e fala o seguinte, ó: sabendo que as intensidades das forças são F1, 8 vezes 10 a menos 9 newtons, F2, 3 vezes 10 a menos 9 newtons, F3, 2,6 vezes 10 a menos 9 newtons, e F4, 6,4 vezes 10 a menos 9 newton, e considerando os possíveis pareamentos entre as bases nitrogenadas, no DNA, as bases B1 e B2 são respectivamente. E aí, Fera, aqui é uma questão que envolve física, né? Que nós vamos precisar fazer aí a força resultante, né? Mas também envolve biologia. O que você precisaria saber aqui na parte de biologia é que esses possíveis pareamentos, né, para duas bases nitrogenadas, eles podem acontecer aqui de duas formas, né? Se você volta aqui para a nossa questão, uma possível ligação, né, para essas duas bases nitrogenadas seria a combinação de adenina com timina. Isso é uma possível ligação aí, uma possível combinação entre essas bases nitrogenadas. Uma outra combinação seria entre citosina ou guanina. Citosina e guanina, né? Então, as duas possíveis combinações para duas bases nitrogenadas seria a combinação adenina timina, certo? Ou a combinação citosina ou a combinação citosina guanina. Então, se você, né, nessa questão tem essa informação dessas duas possíveis combinações para as bases nitrogenadas, você vai lá nas nossas alternativas e já elimina aqui algumas delas, ó. Por exemplo, essa combinação aqui, guanina e timina, ela não é possível, beleza? Essa combinação citosina-adenina, ela não é possível para duas bases nitrogenadas. Já a combinação timina-adenina é possível, aí na letra C. A combinação timina-adenina é possível, na letra D. E a combinação citosina e guanina, ela é possível na alternativa E. Perfeito? Cabe agora a gente ir atrás da força resultante, né? E aí, se você vem aqui para a nossa figura, ó. Se você vem aqui para a nossa figura, vamos atrás aí dessa força resultante, beleza? O que é que nós vamos fazer aqui? Olha só, nessa combinação OHN, o que é que nós temos aqui? Pega a visão. Vou destacar aqui para vocês, a força resultante aqui entre F1 e F2, né? Nós temos uma força F1
de 8 vezes 10 a menos 9 para a direita, e uma força F2 de 3 vezes 10 a menos 9 para a esquerda. Duas forças que têm mesma direção em sentidos opostos. Para a gente determinar o módulo da força resultante, é só a gente fazer a diferença, não é isso? Então, se a gente faz a diferença aqui entre F1 e F2, nós teríamos aqui uma força resultante de 5 vezes 10 a menos 9, né? 8 menos 3 me daria 5. Só que seria 5 vezes 10 a menos 9 aqui para a direita. Então, a força resultante seria de 5 vezes 10 a menos 9 para a direita. O mesmo aqui se aplica desse outro ladinho aqui, ó. O mesmo aqui se aplicaria do lado direito, né? Nós teríamos aqui uma força resultante de 5 vezes 10 a menos 9 para a esquerda. Pegou a visão? Nessa mesma ideia, nós vamos ali embaixo fazer, né, a força resultante entre F4 e F3. Se a gente vai ali embaixo e faz a força resultante entre F4 e F3, vou destacar aqui para vocês, ó. A força resultante entre F4 e F3. F4 nós temos 6,4 vezes 10 a menos 9 para a direita. E no sentido oposto, F3, que corresponde a 2,6, né, vezes 10 a menos 9 para a esquerda. Tranquilão? Quando você fizer essa diferença 6,4 menos 2,6, nós vamos encontrar 3,8, né? Só que nesse caso aqui seria 3,8 vezes 10 a menos 4 aqui na base B1 para a direita, 3,8 vezes 10 a menos 9 newtons para a direita, e na base B2 nós teríamos aqui uma força resultante para a esquerda de 3,8 vezes 10 a menos 9, né? Então, se você vai na base B1, né, nós temos duas forças resultantes para a direita, e se você vai na base nitrogenada B2, nós temos duas forças resultantes para a esquerda, né? Aqui seria uma força de atração entre essas bases, né? E aí é só você somar. Para a gente calcular a força resultante para a direita e a força resultante para a esquerda, é só a gente fazer essa soma, né? Então, se eu pegar 5 vezes 10 a menos 9 para a direita e somar com 3,8 vezes 10 a menos 9 para a direita, nós teremos 8,8 newtons para a direita. 8,8 vezes 10 a menos 9 newton para a direita. O mesmo se aplica na base B2. Se eu pegar a força de 5 vezes 10 a menos 9 para a esquerda e somar com a força de 3,8 vezes 10 a menos 9 para a esquerda, teríamos aí uma força resultante de 8,8 vezes 10 a menos 9 newton para a esquerda, né? Portanto, a força resultante aqui seria de 8,8 vezes 10 a menos 9 newton, tanto a força que B1 exerce em B2, como a força que B2 exerce em B1. Isso forma aí um par de ação-reação. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos e aplicadas em corpos diferentes, né? E a possível ligação aqui, pelas alternativas, o que sobra para a gente aí seria a alternativa C, né? Então, a possível combinação aí para essas duas bases nitrogenadas seria timina e adenina, né? E a intensidade da força resultante que B2 exerce em B1, assim como B1 exerce em B2, seria de 8,8 vezes 10 a menos 9 newton. Portanto, fera para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa C. Vamos juntos, porque aqui no Física Retada, o trabalho devolve.